Pai do Senhor, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 5. Algum tempo depois, João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia quantos anos? A Bíblia diz que estava ali um certo homem enfermo há 38 anos. Grife aí. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmãos, vocês acham que essa pergunta tem cabimento? 38 anos ali, doente, e Jesus passa por ele e pergunta se ele quer ser curado. Agora imagina comigo que ele estava exatamente no lugar que todo mundo estava buscando a cura. Por que Jesus perguntou: queres ser curado? Será que alguém vai no hospital para ficar doente? Então por que Jesus perguntou: queres ser curado? Será que Jesus estava brincando com o sentimento daquele homem? Ou será que o que Jesus queria ouvir era uma palavra de fé? Quem entende o que eu estou falando? Exatamente. Jesus estava provocando a fé daquele homem, que há 38 anos estava lá para ser curado. Mas Jesus pergunta: queres ser curado? E a Bíblia diz assim, ó: o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo, e lhe disse: veja que já estás o quê? Curado. Não voltes a pecar. Diga comigo: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Grife isso aí. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diz amém. Pode sentar. Irmãos, havia o lugar de cura, havia um lugar onde a manifestação do poder era notória. E esse homem há 38 anos estava indo para aquele lugar, crendo na promessa. Há um versículo lá no Salmo de número 19, versículo 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita. Diga: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, ele creu na palavra
que é perfeita. No entanto, irmãos, era uma questão, primeiramente, de oportunidade. Ele tinha que ter a primazia, ele tinha que ser o primeiro, porque a situação era bem essa: o primeiro que entrasse no tanque, como era o nome do tanque? Betesda, em hebraico, né? O primeiro que entrasse no tanque de Betesda, assim que as águas fossem agitadas pelo anjo, seria curado de qualquer doença. Então, a cura não era para o segundo, a cura não era para o terceiro, a cura era para quem? O primeiro. Às vezes, quando você diz assim, eu quero uma bênção de Deus, eu quero uma cura, uma manifestação de Deus, mas você fica esperando pelo outro, você fica esperando que alguém vá na sua frente, você fica esperando que alguém tome primeira decisão. Você talvez tenha dito para sua esposa, para o seu familiar, se você for, eu vou. Há muitas pessoas que retêm a sua fé esperando que alguém o faça como exemplo. E nesse capítulo nós vemos que a cura, que o milagre, só iria acontecer na vida daquele que chegasse lá em primeiro lugar. Irmãos, quando a Bíblia trata da salvação, ela diz que nós temos que nos esforçar por chegar primeiro. E há coisas na nossa vida que o segundo lugar não vai nos dar condição alguma. Então, aquele homem sabia que era uma questão de oportunidade, mas também era uma questão de vivacidade. Ele tinha que estar ali preparado para o momento certo, onde a água seria agitada pelo anjo. Ele devia estar pronto para ser o primeiro. Eu creio que em 38 anos, ele tentou várias vezes ser o primeiro, mas em todas as suas tentativas, ele havia sido o quê? Frustrado. Sabe a primeira coisa que eu enxergo nesse texto? Eu enxergo que um homem que há 38 anos lutava por uma cura, não havia desistido dela. Alguns desistem em pouco tempo de cristianismo. Alguns se abalam com coisas pequenas. Mas aquele homem paralítico, há 38 anos, ele ia para o mesmo lugar, buscando o momento da cura. E ele sabia que só tinha jeito para uma pessoa. Então, em 38 anos, 38 pessoas haviam sido curadas na frente dele. Mas isso não fez ele perder a sua fé. Isso não fez ele perder a sua determinação. Isso não fez ele perder o propósito no seu coração. 38 anos se passaram, mas estava lá ele 38 anos depois, no mesmo lugar, buscando a sua cura. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, esse homem, ele não tinha condições físicas, humanas, de chegar em primeiro lugar. Ele reclamara a Jesus o fato de que antes que ele chegasse, alguém sempre chegava à sua frente, por causa da sua debilidade, porque fisicamente, humanamente falando, não havia condições para que ele o fizesse. Interessante que ele estava no meio de vários enfermos. A Bíblia diz que eram, diga comigo, cegos. Vamos lá. Haviam ali cegos, paralíticos também, sim ou não? Havia o que mais? Vamos ler. Vamos ler aqui no texto. Coxos, cegos e paralíticos. Então ele não era o único, era o único? Não. Era um dia de sábado. Se era um dia de sábado e ninguém podia carregar uma maca no sábado, isso quer dizer que ele estava lá desde sexta. Alguém chegou aqui no culto desde ontem? Alguém está tão ansioso por receber a bênção de Deus que chegou ontem aqui? Imagine que ele estava esperando desde ontem. E mesmo há 38 anos, desde ontem ele estava lá. Porque ninguém iria carregá-lo no sábado.
Então, de certo que na sexta, ou até mesmo na quinta, conforme aqueles que o carregaram pudessem ir, ele já estava alojado lá esperando. Sabe onde é que eu vejo isso? No mundo. Quando tem um show do mundo, uma coisa do mundo, os ímpios chegam antes para conseguir os primeiros lugares, sim ou não? É interessante que os crentes, os que vão buscar Deus, não têm a determinação desse paralítico para ser curado. Não tem a determinação daquele ímpio para ir para aquele show. Porque muitos crentes reclamam do horário, chegam atrasado e ainda querem sair mais cedo. E nós estamos vendo um cara que chegou bem antes. Ele estava há 38 anos esperando. Pergunta para o teu irmão, quanto tempo você está esperando a cura, a bênção, o milagre de Deus? É ou não é verdade? Mas eu vejo mais coisa na vida desse homem aqui nesse texto. A Bíblia diz que quando Jesus passa por ele, versículo de número 6, veja, versículo 5, perdão. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, ele estava como? Deitado. Isso quer dizer que provavelmente a sua paralisia não era apenas nas pernas. Ele talvez fosse tetraplégico. Provavelmente o corpo inteiro. Porque ele estava deitado, ele não estava sentado. O sentado consegue se arrastar, sim ou não? Mas ele estava deitado. Aí nós vemos o seguinte: e sabendo que estava assim havia muito tempo, porque Deus conhece a nossa necessidade desde o dia que ela começou, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem enfermo, dando a resposta, queixou-se por não ter a oportunidade de chegar primeiro que os outros. É claro que Jesus sabia do problema dele e da dificuldade dele. Quantos sabem que Jesus conhece o teu problema e a tua dificuldade? Então Jesus olhou para ele e disse assim: espera mais 38 anos. Foi assim, irmãos? Não. Jesus, no versículo 8, ordenou a ele: levanta-te e apanha o teu leito e anda. Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Foi uma ordem. Ao que no versículo de número 9, imediatamente o homem ficou o quê? Curado. Diga assim: quando Deus quer fazer algo, Ele o faz imediatamente. Mas haviam tantos paralíticos, tantos cegos, tantos e tantos doentes. Por que aquele homem? E por que 38 anos depois? Diga comigo: sempre o Senhor escolhe o momento certo. Não é para nós ficarmos questionando Deus de qual momento. Deus sabe o momento de fazer um milagre na nossa vida. Deus sabe o momento de mudar a nossa história. O que nós temos que fazer é entender a visão daquele homem. Ele não deixou de buscar a Deus, ele não deixou de buscar o milagre porque o tempo passou e ele não tinha recebido. Tem gente que diz assim: eu vou lá na igreja, se não receber o milagre hoje, nunca mais eu piso lá. Aquele homem não disse isso. Aquele homem estava ali há 38 anos. Amém? Mas ainda, eu observo outra coisa interessante no espírito da perseverança daquele homem. No versículo 10, os judeus questionaram porque ele carregava o leito, sendo um dia de sábado. E Jesus, o próprio Jesus, o mandou que ele o fizesse. Porque Jesus, sinceramente, irmãos, para você que defende o sábado, não tenho nada contra você, mas Jesus não está querendo saber qual o dia. Ele não estava preocupado se era sábado, se era domingo, se era segunda, se era terça, se era... Não. Ele mandou que ele levasse o leito. Amém ou não? E aí, o homem, quando questionado quem o mandou, ele disse: não sei. Eu não sei quem foi. Eu não sei o nome dele.
Eu não sei quem mandou. Eu só sei que ele disse: apanha o teu leito e anda. Mas eu não sei como é o nome dele. Versículo 12. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Versículo de número 14. No mesmo dia, irmãos, aquele homem é encontrado aonde? Veja. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. Quantos entendem isso? Poxa, 38 anos esperando, é curado e vai para o templo. Ele foi para o templo. Ele devia estar onde? Na visão humana, pulando e jogando bola, e correndo para o lado, e fazendo maratona. Não, ele foi para o templo agradecer o Senhor. Amém? E aí, olha que coisa linda. Jesus o encontrou no templo e lhe disse, e aqui eu quero que você preste atenção a essa frase: veja que já estás o quê? Primeira coisa, diga para o seu irmão: eu preciso enxergar que eu estou aqui no templo, porque o Senhor me curou. O Senhor me curou e eu estou aqui no templo para ser grato, porque a graça de Deus me alcançou. Amém? O favor de Deus me alcançou. Porém, Jesus fala para ele o porquê que ele passou 38 anos daquele jeito, e dá a ele uma ordem para que ele não volte a ficar pior do que antes. Veja, versículo ainda 14. Veja que já estás curado, não voltes a pecar. Então qual era a origem da doença? Pecado. Olha, presta atenção, você está curado, mas não volte a pecar. Muita gente é curado, mas volta para o pecado. Muita gente volta para o erro. E aí, Jesus o adverte dizendo, para que não te aconteça coisa pior. Se você é curado por Deus, seja na alma, seja no corpo, seja na vida econômica, seja na vida espiritual, na vida conjugal, Deus faz uma cura na tua vida. Aí você volta a fazer tudo errado de novo. O que acontece? O teu estado vai ser pior. Por isso Jesus está advertindo ele que tome cuidado para não voltar às velhas práticas, porque isso iria piorar a sua vida. Se estava 38 anos ruim, com aquele dia de cura, ele devia entender que nunca mais podia voltar a ser aquele cara de antes. Amém? Você veio aqui para ser curado na alma, no corpo, no caráter, na personalidade. Só que você tem que sair daqui entendendo que você não pode mais voltar a ser a mesma pessoa, porque senão vai ser pior do que antes. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Vamos lá. Diga comigo em voz alta: o chamado de Deus é para nos trazer a bênção. Ele disse: vinde a mim, a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Pastor, onde está escrito isso? Mateus 11, 28. Uma coisa que eu quero te falar sobre quando Jesus o advertiu e disse: olha, não volta para o pecado, porque senão vai ser pior para você. Jesus está dizendo: olha, não volta para o mundo, que senão vai ser pior para você. Não sai do templo não, porque vai ser pior para você. Você está aqui há 38 anos paralítico, e paralítico você buscou a Deus. Presta atenção, na tua paralisia física, tu estava lá, 38 anos, perseverando. Agora tu está curado. Veja, para não voltar para o pecado, porque só porque tu está curado, tu não precisa mais vir aqui buscar as águas da cura. Qual é a água da cura? Quem lembra? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está sendo agitada aqui. Quem está entendendo? Aí você é curado, você é abençoado, você é liberto. Mas veja, para que você, ao ser abençoado, ao ser curado, a ser liberto, não volte ao pecado, porque senão vai ser pior para você. É isso que Jesus está dizendo para ele. E aí ele diz o seguinte, em Mateus 11, 28, o chamado é para que você descanse a sua alma.
Por que você não deve voltar ao pecado? Porque senão tua alma não vai descansar nunca. O sobrecarregado, o cansado, quando ele vem, ele é aliviado da carga do pecado. Mas se ele volta para o pecado, ele vai ficar pior, ele vai ficar mais carregado ainda. O chamado de Deus é para nos dar segurança, diga segurança. Abre em Gênesis capítulo 7. Quando Deus tratou com Noé, Deus disse a Noé uma coisa. Veja só. Então o Senhor ordenou a Noé. Ele pediu ou ordenou? Ordenou. Presta atenção, ele ordenou, não pediu. Entra ou fica de fora? Não, entra ou fica de fora? Eu não ouvi. É para entrar? Não é para ficar de fora? Mas o reino de Deus é para você entrar ou ficar de fora? Vai entrar. Mas tem gente que quer ficar de fora, mesmo estando aqui dentro. O coração está lá fora, a mente está lá fora. Pensamento está lá fora, o desejo está lá fora. Ele está dizendo, a primeira palavra que ele diz, entra, diga entra. Isso é um pedido ou uma ordem? Deus ordenou. Entra na arca, tu e toda a tua família. Deus quer salvar quem? Você e sua casa. Porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Sabe que Deus está observando? Se você é justo ou se você não é justo? Presta atenção numa coisa aqui. Tem gente que diz assim, o pastor fala da minha vida. Ai que eu tenho raiva de quem fala isso, irmão. Você sabe por quê? A gente dá um exemplo aqui na igreja, não quer dizer que a gente está falando de você, a gente está falando de coisas que são notórias na raça humana. Quem está entendendo isso? Se você me pergunta uma coisa, e eu lhe respondo, eu posso pegar o exemplo daquilo que você me perguntou, e falar numa pregação minha, eu só não vou dizer seu nome. Quem está entendendo isso? Isso serve para quê? Para os outros que não me perguntaram. Tem gente que quer me perguntar e não tem coragem, ou não tem tempo. Mas aí eu vou e respondo para todos, e aí ficam todos sabendo. Quem está entendendo o negócio? Aí às vezes, eu perguntei aquilo para o pastor, ele já está falando ali. Irmão, o pastor tem que dar o exemplo, porque eu vejo a necessidade da igreja de saber. Então presta atenção. Um certo marido, quem aqui é casado, levanta a mão. Ele disse a seguinte coisa: se a minha mulher me trair, eu não perdoo. Aí eu perguntei para ele assim, e você já traiu sua mulher? O que vocês acham que ele me respondeu? Várias vezes. Aí eu disse para ele, onde está a justiça nisso? Quer dizer, a Bíblia diz assim, ó, à medida com que tu medires, vos medirão a vós. Se você é incapaz de perdoar uma traição, por que você é capaz de trair? E você vai cobrar que a sua mulher lhe perdoe quando você é incapaz de perdoá-la. Isso é ser justo? Não. Isso é ser injusto. Quando Deus olhou para Noé, disse, tu és o único justo no meio dessa geração. Vocês entendem a força dessa palavra de Deus com Noé? Tem homem que passa o dia na rua olhando, desculpe, pro rabo de saia de todo mundo. Não é ou não é verdade? Mulheres, vocês sabem o que eu estou falando. Mas se você, mulher, titubear, olhar assim do lado para algum homem, mão no pé do vidro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, que você não presta, você é uma safada, que você é isso e aquilo outro, que eu vou me separar, vou falar para o pastor que você está me traindo. Ah, é? E por que você olha para as outras mulheres? Isso é ser justo?
Você só pode cobrar aquilo que você é capaz de fazer. Tu que dizes aos outros que não faça, tu fazes? Então, irmão, tenha cuidado, porque lá para o céu não vai injusto não. Vai o justo. Tem muito crente que vai ser surpreendido no dia do arrebatamento. Pastores, diáconos, evangelistas, presbíteros e etc. também. Que acreditam que vão ser arrebatados, mas são injustos. Há muitas ovelhas injustas que trocam o seu pastor por conversinha besta, por fofoquinha, por nhinhinhin, coisa que ela sabe que ela já fez pior e muito pior. Qual é a justiça disso? Irmão, nenhum de nós tem direito de falar da vida alheia. Quem sabe disso? Levanta a mão. Quando você fala do outro, lembre que você é tão pecador quanto ele. Então como que você pode querer ser a palmatória do mundo? Só tem um justo. A Bíblia diz que só um justo. Qual é o nome dele? Jesus. Se você for justo que nem ele, você pode ir para a cruz que todo mundo vai ser salvo em seu nome. Irmãos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: estamos afastados da glória de Deus, e a única coisa que nos une a Deus é Jesus Cristo, e este crucificado, porque sem a cruz nós não teríamos a salvação. Então não venha para mim dizer que você é melhor do que a sua esposa, ou do que o seu marido, ou que você achou um pastor melhor do que eu, porque isso é mentira. Não existe ninguém melhor do que ninguém, todo mundo peca, todo mundo erra, amém? Isso não é bom ouvir de um sacerdote? Porque a hipocrisia é o bicho pior que tem. Agora, presta bem atenção. Tem outro exemplo, antes de eu falar. Às vezes a pessoa diz assim: está fumando? Vai para o inferno. Concordo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tu tem a língua desse tamanho, tu vai para o céu? Fuma a língua então. Irmãos, aí no Gênesis diz assim: então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Amém? E assim foi, e assim eles entraram aonde? Numa arca. A ordem foi para entrar ou ficar de fora? Quem ficou de fora morreu. Quem entrou e permaneceu dentro, sobreviveu. Amém? Entrar aqui hoje talvez não tenha sido tão difícil. O negócio é você permanecer. Porque o que o mundo faz é tentar tirar você de dentro. A ordem é que você entre no caminho de Deus, na igreja, para buscar Deus. Mas o diabo vai ficar toda hora tentando te puxar para fora. É amigo querendo pagar bebida para você, entendeu? Amigo entre aspas, porque isso não é amigo, né? Querendo pagar droga. É amigazinha querendo levar você para uma boate ou para um bar, para conversar besteira, entendeu? Então você tem que prestar muita atenção, que quando você entra no reino de Deus, quando você entra na igreja, vão surgir 1000 convites para você sair dela, porque dentro tem salvação e fora não tem. A Bíblia diz que não há outro que possa salvar, amém? Então tenha cuidado para entrar. Diga assim: eu tenho que ter cuidado para entrar e ficar dentro, mas só vai entrar o justo. O injusto, ele fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Ele não permanece.
Há uma outra coisa que o chamado é para que você tenha comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Ele. Se você não entrar aqui e buscar comunhão, koinonia, você jamais vai permanecer aqui. Todo mundo que entrou e permaneceu firme, teve comunhão com o Pai. Amém? Então, não pense que é só vir, sentar, ouvir e ir embora. Você tem que buscar ter comunhão uns com os outros, comunhão com o pastor. Tem que funcionar como congregação, como corpo. O corpo não anda separado, o corpo anda unido. Amém? A terceira coisa é que Ele nos chamou para que a gente seja limpo. E se a gente precisa ser limpo é porque nós estamos o quê? Sujos. Isaías 1,18 diz assim: vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Então Ele quer fazer com que todos nós sejamos limpos, não importando se eu sou mais sujo do que você, se eu fiz mais coisa errada ou menos coisa errada que você, porque dentro da igreja, irmão, não tem essa coisa de quem pecou mais ou quem pecou menos, todos pecaram. A quarta coisa interessante é que, além dele me chamar para comunhão, além dele me chamar para permanecer, além dele me chamar para eu ser limpo, ele me chama para eu viver uma porção diferente. Até hoje você vivenciou uma vida, você vai viver outra vida quando ele te chama. Abre Isaías 55. Versículo 1. Amém? Isaías 55, 1. Todos que têm sede, vinde às águas cristalinas. Quais são as águas cristalinas? A palavra de Deus. E vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora comprar e comer, vinde adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Porque alguém pagou por você. Amém? Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento? E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. A vez de deleitar-vos com manjares revigorantes, escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver. Quem entendeu isso? Farei convosco um concerto? Não, uma aliança, diga aliança. Passageira? Não, eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Amém ou não amém? Agora tem uma condição, versículo 7. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Deus, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Quem entendeu isso? Alguém deve ter entendido. Pastor, por que não foram todos os que estão aqui que entenderam? Porque no versículo 8 diz assim, ó: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Isso quer dizer, irmão, que você chega na igreja, você não consegue entender o chamado. Você não consegue entender a dimensão do chamado de Deus. Não consegue. Por que eu não consigo, pastor? Porque você precisa ter a mente de Cristo, você precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Tem que haver uma metanoia, uma transformação no teu interior. Aí ele fala o seguinte, presta atenção, porque o teu pensamento não é o meu, nem o teu caminho é o meu. Então não pense que você vai andar no teu caminho com Deus, no teu pensamento com Deus. Não,
Porque o pensamento de Deus, versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso quer dizer, filho, que você não pode achar que Deus pensa igual você, que Deus vai concordar com o teu jeito de pensar. Não, mas eu acho, pastor, que Deus, não ache não, entenda Deus, procure conhecer Deus pela palavra, procure, peça, chore, gema, chore de madrugada com a Bíblia aberta, lendo e dizendo: Senhor, por favor, em nome de Jesus Cristo, me dá a revelação do Espírito Santo para eu entender a tua palavra, para eu entender o teu pensamento quanto a mim, o que é que o Senhor quer para a minha vida, porque o meu pensamento não é o teu, o meu caminho não é o teu caminho é mais alto, o teu pensamento é mais alto, e eu não estou conseguindo atinar o que é que o Senhor quer de fato na minha vida. Presta atenção, irmão, porque tem muita gente que roda e não sai disso. Não muda, porque não entende o pensamento de Deus. Não muda de vida porque não entende o caminho de Deus. Agora, o chamado de Deus, ele é para que a gente saia para essa limpeza pessoal e viva uma porção boa, um descanso da alma, para que a gente possa viver a festa do Evangelho. Amém ou não amém? Para que a gente possa viver o chamado que está lá em Apocalipse capítulo 22, tem um chamado interessante no versículo 17, diz: o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Por que a igreja tem que evangelizar? Porque o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. O que mais? Quem ouve, quem está ouvindo, diga assim: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, quem é que quer? Tome de graça da água da vida. É isso que é o Evangelho, e é esse que é o tríplice chamado do Evangelho. Agora, ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama para que a gente viva ou vislumbre uma porção de vida nova. Lá em 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, você passa a ser um embaixador de Cristo. Mas o chamado é o arrependimento. Ele está insistindo para que você ouça o chamado. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, abra aí, versículo 20, Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. O homem está morto. O morto não consegue ouvir, só se Deus der a ele condição de ressuscitar. E a única forma de você ressuscitar é com Cristo. Quem está entendendo? O teu pecado matou espiritualmente você. Por isso que você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas em Cristo você é ressuscitado para ouvir as boas novas. Então você está morto. Aí a Bíblia diz que Ele está na porta do teu coração batendo. Se você abrir a porta, Ele diz, veja, leia comigo: eis que estou à porta e o quê? E o quê? Bato. Quem está batendo? Quem está na porta? Presta atenção. Uma hora Ele diz para você entrar. Agora Ele está querendo entrar. Como é o nome disso? Relacionamento. Uma hora você entra. Agora é a vez dele entrar em você. Isso é relacionamento, isso é casamento, irmão. Isso é comunhão. Primeiro ele diz: vem, entra. Agora ele diz: estou à porta batendo, para que você abra e eu entre. Eu também quero entrar.
Ou seja, não adianta eu sair do mundo e não tirar o mundo de dentro de mim. Então Ele quer que você abra a porta para que Ele entre e acabe com as obras do mundo dentro de você. Amém? Que diz o texto? Vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então ele faz assim: eis que estou à porta e o quê? E o quê? Faz assim na cabeça do irmão. Não, estou brincando. Tem irmão que já preparou para fazer, né? Suave. Mas o chamado de Deus para vocês que estão aqui não é só para arrependimento não, irmão. É para você ir ao lugar seguro, é para você ter comunhão, é para você ser limpo, é para você viver uma porção diferente, é para você descansar sua alma, é para você atender a Ele, é para você viver a festa do Evangelho, é para você viver o tríplice chamado, mas também é para você viver uma liderança. Se você entender lá no Gênesis 12, verso 1, Deus chamou a quem? Diga, Abraão. Mas na época, quando Deus o chamou, o nome dele era Abrão. E Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quem disse isso? O Senhor, chamando Abrão. Ô Abrão, você quer ser Abraão? Você quer deixar de ser um Abrão para ser um Abraão? Então você vai ter que sair para poder fazer o que eu quero que você faça. Você vai ter que ir para onde eu estou te enviando. Você vai ter que fazer a minha vontade. Não é nessa zona de conforto que você é chamado. Você é chamado para fazer o meu ide. Amém ou não amém? Se você abrir no Êxodo, capítulo 3, versículo de número 10, Deus chama Moisés. Moisés era filho da filha de Faraó, ou seja, foi criado pela filha de Faraó, filho adotivo. Ele era filho de uma hebreia, mas criado no meio dos egípcios. E no capítulo 3, versículo de número 10, Deus fala com Moisés e diz: vem agora ou é depois? Agora, porque o chamado de Deus não é para depois, é para agora. A tua liderança não pode ficar para amanhã, tem que ser para hoje. O melhor de Deus tem que ser hoje. Você tem que fazer o seu melhor agora. Senhor, tem um pouquinho de paciência, que eu vou exercer um grande evangelismo. Eu vou ganhar o mundo para ti. Senhor, mais um pouquinho de paciência. Senhor, só mais um pouquinho. Não, vem agora. Vem agora. É isso que ele está falando. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Se Moisés tivesse ido depois, será que tinha tido livramento, irmão? Não. Não haveria. Às vezes, irmão Paulo, Deus diz para você: faz isso agora. Aí você diz: não, senhor, hoje eu não posso, estou ocupado. Aí Deus vai e incomoda a carne. Carne, faz isso agora. Senhor, eu estou dependendo do meu marido. Se ele não vai, eu não vou. Ei, mas aquele paralítico, aquele paraplégico, estava querendo uma oportunidade de ser o quê? O primeiro. E nessa casa está esperando um pelo outro. Quando ele for, eu vou. Quando ele for, eu vou. Quando ele for, eu vou. E o paralítico estava lá: não, eu tenho que ser o primeiro. Olha a diferença do cara que estava há 38 anos esperando um milagre, para o cara que acha que o milagre pode vir na hora que ele quiser. Abra aí em Juízes não, abre em Josué, capítulo 6, Josué, capítulo 6, abra para mim, versículo 14. Olha o que Deus diz para um homem fraco, debilitado, carente, sofredor. Deus olha para ele, um derrotado, escondendo o alimento, numa caverna,
com medo dos midianitas, dos amonitas e do povo de Seir. Quem aqui já teve medo na vida? Pois olha o que é que ele fala para aquele que está com medo. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Amém ou não amém? Pastor, Deus falou com um homem forte. Não, Deus falou com um homem fraco. Mas Deus profetizou força na vida dele. Irmão, a palavra de Deus traz força para aquele que quer ser determinado na fé. Se você quer determinar a sua fé, você vai ter força. Mas se você não determinar, você vai entrar e sair fraco. Vai nessa tua força. Hoje você vai para casa, vai nessa tua força. Amanhã você vai trabalhar, vai nessa tua força. Amanhã você vai resolver um problema, vai nessa tua força. Vai orar em alguém, vai nessa força. Vai expulsar um demônio, vai nessa força. Vai evangelizar, vai nessa força. Dá para trazer 30, 40, 50 pessoas para a igreja? Dá, vai nessa força. É assim que tem que ser, irmão. Pastor, não consigo sair do pecado. Vai nessa força que você consegue. Não consigo resolver o problema do casamento. Vai nessa força que você consegue, minha irmã. Agora, quando Deus chamou a todos aqueles que Ele chamou, Ele deu uma ordem. Eu queria particularizar na vida de Paulo, capítulo 26, versículo 16. Na primeira parte do versículo, eu vou ler o versículo todo, mas a primeira parte é muito interessante. Ela diz assim, Atos 26, 16. Agora, levanta-te. O que ele está dizendo? Levanta-te. De novo. De novo. Isso. Mais uma vez. O que ele quer dizer com isso? O que foi que ele disse para o paralítico? Levanta e anda. Espera aí. Para um paralítico isso é impossível, mas ele não levantou e andou? E para você? Pastor, pelo amor de Deus, para você, irmão, por favor, fiquem todos de pé agora. Por favor, igreja toda. Ficou de pé? Amém? Foi difícil ou foi fácil? Por que foi fácil? Porque naturalmente isso daí foi apenas um comando que a sua mente deu para o seu corpo obedecer. E o seu corpo, com a fé que podia fazê-lo, o fez. E levantou toda a sua estrutura física. Quando ele fala levanta-te, ele fala para levantar toda a tua estrutura física ou espiritual? Espiritual. A física já está aí em pé, irmão. A pergunta que eu faço é: como é que está a espiritual? Está em pé ou está deitada? Está paralítica? Por que você não reage como os grandes que foram chamados aqui? Por que você não é tão forte como Moisés, como Gideão, como Abraão? Fisicamente você consegue se levantar. E por que você não faz a mesma coisa espiritualmente? Para sair da droga, para sair da mentira, para sair da prostituição, para sair do adultério, para sair da carnificina moral e se tornar um cristão, um vencedor em Cristo Jesus. Ele disse para Paulo: agora, levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto. Para que você acha que Jesus veio ao mundo? Diga, para isso. Para você ficar espiritualmente como? Curado. De pé. Curado. Para não ser um paralítico. Para não ficar deitado, prostrado no pecado, esperando uma coisa que não vem. Quantos anos você acha que vão passar na sua vida? Você vai ficar esperando. Não, mas segunda-feira eu deixo o cigarro. Não, mas segunda-feira eu deixo a bebida. Não, mas segunda-feira eu deixo aquela mulher que eu estou traindo a minha esposa. Não, mas segunda-feira, e nunca essa segunda-feira chega.
levanta-te, põe-te em pé, põe-te em pé, porque eu te apareci foi para isso, foi para você ser vencedor, foi para você vencer, para você se levantar espiritualmente, para você deixar de ser um Abrão e se tornar um Abraão, um pai de uma grande nação. Amém ou não amém? Ou você quer continuar sendo um derrotado? Ou quer continuar com a empresa falida? Ou quer continuar com a saúde destruída? Ou quer continuar com um casamento destruído? Ou quer continuar aí chorando? Quer continuar gemendo? Contando problema para os outros? Botando culpa nos outros? Porque quem não vence, bota a culpa em alguém. Não, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de pastor, porque eu acho que se eu mudar de igreja, mudar de pastor, eu vou vencer. Não é a igreja, não é o pastor que te dá vitória. Se você não se levantar espiritualmente, ninguém, nem Deus te dá vitória. Por isso que Jesus perguntou, qual foi a pergunta que Jesus fez? Como é seu nome, rapaz? Pedro? Breno, qual foi a pergunta que Jesus fez para o paralítico? Para o paraplégico? Quer ou não quer ser curado? Foi ou não foi, meu filho? Você quer ser curado? Por que ele perguntou? Pergunte, igreja, para mim, por que ele perguntou? Tem muita gente que vem à igreja por vir. Há 38 anos o cara estava lá, mas ele vai dizer assim, quer ou não quer? Você quer ou não quer ser curado? Você quer ou não quer se levantar? Você quer ou não quer ser uma pessoa de fé? Quer ou não quer ser mais que vencedor? Tá ou não está na hora de você se levantar e pegar essa maca e levá-la daqui? Quer mudar de vida ou não? Aquele homem disse o quê? Senhor, toda vez que eu tento, alguém chega na minha frente. Jesus não está falando de um esforço humano, meu filho, ele está falando de um esforço espiritual. Ele sabe que humanamente você é incapaz, mas espiritualmente você pode com Cristo vencer. Porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Põe a mão no teu coração. Lá em Isaías 45, versículo 22, ele disse, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus, e não há outro. Amém? Não há outro, irmão. Se você olhar para ele, você vai ser salvo. Aquele paralítico precisou ver Jesus. Ele apareceu para ele, para mudar a vida dele. E hoje ele vem aqui, nessa igreja, falar essa palavra para você, para que você também seja curado. Amém? Por favor, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. E eu espero que você agora seja o primeiro e não o último a buscar a tua cura espiritual, a buscar se levantar espiritualmente dessa paralisia, dessa paraplegia que te impede de mover-se para Deus. Se você não consegue se mover para Deus, irmão, é que você está doente espiritualmente. Se você não consegue ler a Bíblia, orar, se você tem dificuldade de vir para a igreja, é uma doença espiritual que você está passando. Se você não tem sede de Deus, é porque você está morto. Porque só quem está morto não tem sede de ir para a igreja, de ler a Bíblia e orar. Se você está aqui e tem sede, é porque você está vivo. Pastor, eu não tenho sede, é porque você está morto. Peça a Deus que te ressuscite. Amém? Ele está na porta do teu coração hoje. Você entrou na casa dele, mas ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar no teu coração. Ele quer entrar com o Espírito Santo em você hoje. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Você está morto. Você está morto. Por favor, Fernandes, vem aqui, querido. Você está morto. Por favor, me faz a gentileza, deita aqui como morto. Veja isso. Todos lá atrás estão conseguindo ver isso? Se não, veja ali, ó. O morto. Quem já foi no enterro?
ele não consegue se movimentar, nem ouve. Então Jesus vem e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E agora que ele foi ressuscitado, ele pode ouvir, ele pode ver e ele pode falar as palavras de Deus. Ele pode sentir e ele pode vivenciar coisas novas, porque Jesus o ressuscitou. Amém? Eu vou chamar você para vir ao encontro de Jesus, porque ele veio aqui para te curar e tirar toda a paralisia espiritual de você. Se você quer isso, vem aqui na frente em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.